Tudo bom, moçada? A gente na aula passada estava tentando convencer vocês que os seres vivos evoluem, falando lá de evidências do processo evolutivo, e na aula de hoje a gente vai conversar com vocês sobre como que eles evoluem. Aproveito para lembrar que existe evolução fato e evolução teoria. Evolução fato, os seres vivos evoluem, ponto final. Os seres vivos mudam ao longo do tempo, ponto final. Evolução teoria, como é que eles mudam? Lembrando que uma teoria explica um fato. Então a gente agora vai atrás de explicar como que a evolução ela pode acontecer. Quando a gente fala em teorias evolutivas, número 1 a gente fala em fixismo e evolucionismo. Fixismo, a crença na imutabilidade das espécies. E, gente, o fixismo não tem vez na biologia moderna. Então a gente tem lá evidências suficientes para garantir que a evolução é um fato, ele acontece. Nesse caso, moçada, o evolucionismo defende a mutabilidade das espécies, fato, evolução acontece, as espécies mudam ao longo do tempo, e como eu disse, agora a gente explica como que o processo acontece, como ocorre o processo de evolução. Os primeiros evolucionistas, gente, eles são do fim do século XVIII, 1700 e caramba, e eles são chamados de pré-evolucionistas. Os pré-evolucionistas, carinhas, moçada, vários, que acreditam na evolução, mas não sabem explicar como ela acontece. Não conseguem ainda explicar como a evolução ocorre. Em outras palavras, né? O pré-evolucionista é aquele cara que diz assim, eu acredito na evolução, mas quando você pergunta, e aí, como é que os seres vivos evoluem? Ele vai dizer, não tenho a menor ideia. Que evolui. Como? Não sei. Bom, primeiro cara, moçada, a tentar explicar como a evolução acontece. No comecinho do século XIX, em 1809, um francês, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, cavaleiro de Lamarck, Lamarck não era o nome dele, era o título de nobreza dele, ele vai lá e escreve um livro, Filosofia Zoológica, onde nesse livro ele expõe a visão dele a respeito da evolução. Essa visão é chamada até hoje pelo nome de lamarquismo ou, moçada, transformismo. Aqui eu tenho um problema, porque tem autores que usam transformismo como sinônimo de evolucionismo. E tem autores que usam transformismo como sinônimo só de lamarquismo. Em outras palavras, eu não tenho como adivinhar na hora da prova como é que alguém vai colocar. Daí, se alguém colocar esse nome transformismo, tu já vai com o pé atrás. Analisa todos os itens com cuidado. Será que o filho da mãe está falando de transformismo no sentido de evolução como um todo? Ou será que ele está falando de transformismo como sinônimo de lamarquismo? Né? Normalmente, transformismo é sinônimo de lamarquismo, mas tem autores que usam lá, né, como sinônimo de evolução como um todo. Gente, Lamarck baseia as ideias dele de evolução em 3 princípios mais importantes. Número 1, a lei do uso e do desuso. Use um órgão que ele cresce, deixe de usar um órgão que ele atrofia. E como a gente estava até conversando na aula passada, né, a lei do desuso, ela vale, mas ela só vale para algumas situações, para alguns casos, como é o caso lá da musculatura. Inclusive, lá vai o Lamarck falar da lei dos desuso, observando estivadores, né? Aqueles caras que trabalham lá descarregando navio, carregando lá saco de cimento, musculatura bem desenvolvida. Por outro lado, uma pessoa que tem a paralisia infantil, a musculatura fica atrofiada. Lei dos desuso e vale para os músculos. Erro número 1 de Lamarck, se empolgou e quis explicar tudo pela lei dos desuso. Segundo Lamarck, por que a girafa tem um pescoção? Porque de tanto esticar o pescoço para alcançar as folhas mais altas de uma árvore, ela vai lá, o pescoço cresce. Use e desuso. Entretanto, não valeria para o pescoço da girafa. Pescoço não é feito só de músculo, tem osso, tem ligamento, tem várias coisas. E lei dos desuso não valeria para tudo isso. A segunda ideia, moçada, de Lamarck é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Segundo Lamarck, moçada, uma característica adquirida pela lei do uso e do desuso
seria transmitida aos descendentes, né? Que nem eu estava comentando. Se você malhar, ficar grandão, seu filho já vai nascer grandão. Se você pegar aquele bronze e ficar lá da cor do verão, seu filho já vai nascer mais moreno. Se a girafa se esforçar para alcançar as folhas mais altas de uma árvore e o pescoço dela crescer, o filhote dela já nasce com pescoção. Mas aí, moçada, aí a herança dos caracteres adquiridos, aí, moçada, aí ela não vai valer. Ela não vai valer porque apenas características genéticas são hereditárias. Apenas características registradas no seu DNA, na forma de genes, são hereditárias. Se você vai lá e malha, fica fortão, não mexe no seu DNA. Se você vai lá para a praia, pega um bronze e fica da cor do verão, não mexe no seu DNA. E mesmo que a girafa esticasse o pescoção dela, não mexeria no DNA. Com detalhe extra, né? Para ser hereditário, tem que mexer no DNA das células sexuais, né? Espermatozoide e óvulo, para poder ser hereditário. Então, não, a herança dos caracteres adquiridos, ela simplesmente não vale. Lembrando que hoje em dia a gente sabe que tem uma situação em que a herança dos caracteres adquiridos de Lamarck está valendo. Toda vez que eu falo disso, eu morro de medo. Eu morro de medo de vocês se empolgarem e achar que o que eu vou falar agora vale para todos os casos. E não, isso aqui é a exceção da exceção da exceção da porra da exceção. É um caso em que a herança dos caracteres adquiridos está valendo. Um caso que eu descrevi para vocês certa vez com o nome de epigenética. Certa vez eu comentando a história, na verdade eu falei sobre isso 2 vezes, me perdoem o exemplo repetido, de que filhos, netos e bisnetos de sobreviventes de campos de concentração da Segunda Guerra Mundial já nascem estressados, o que é claramente herança dos caracteres adquiridos. Ora, eu nunca vi um campo de concentração na minha vida, porque meu pai comeu o pão que o diabo amassou no campo de concentração, eu já vou nascer estressado? Isso é herança dos caracteres adquiridos. Meu pai adquiriu uma característica, se estressou por causa das condições de vida no campo de concentração. E ele passou estresse para mim? Cara, herança dos caracteres adquiridos. Se alguém falasse isso para mim há 20 ou 30 anos atrás, eu ia dizer, impossível. Entretanto, moçada, hoje em dia nós sabemos que isso existe. Epigenética. Para quem não lembra, epigenética são alterações no material genético que não alteram a sequência de bases nitrogenadas no DNA. Uma vez que elas não alteram a sequência de bases nitrogenadas no DNA, isso aqui, moçada, acontece através de processos que não são mutações, né? Porque a mutação altera a sequência de bases no DNA. E como é que a epigenética funciona mesmo? Funciona nesse caso através de ativação ou inativação de genes. Lembra, moçada, como é que se ativa o gene? Eucromatina ou heterocromatina? Eucromatina. Condensado ou descondensado? Descondensado. Então, nesse caso, através da ativação ou inativação de genes. Sendo que isso aqui, moçada, pode ser desencadeado por fatores ambientais, que nem, gente, o estresse no campo de concentração, com efeito hereditário. Porque você vai passar isso para o seu filho. Ora, moçada, a história que a gente estava contando, né? O cidadão que está lá no campo de concentração, sofrendo pra caramba aí na história, ele ativa genes de estresse. Ele mexe nos genes dele, sem mexer na sequência de bases. Não é uma mutação. Mas ele liga os genes do estresse, já passa os genes para o filho ativado, como o filho já nasce com o gene ativado, o efeito lá é hereditário. Então isso aí é claramente herança dos caracteres adquiridos. Uma situação ambiental, o estresse, ativa o gene do estresse. Você já passa para o seu filho o gene do estresse ativado, ele já vai nascer estressado. Ou seja, essa aqui é a única situação em que vale a herança dos caracteres adquiridos de Lamarck.
em que vale a herança dos caracteres adquiridos de Lamarck. Cuidado, cuidado, não quero ninguém dizendo assim, o Landim disse que Lamarck estava certo. Eu não disse isso. Eu disse que nem sempre ele estava errado. Eu disse que em uma única situação, o lamarquismo, ele funciona quando a gente trabalha com situações de epigenética, né? Inclusive, todo ano, nós vamos descobrir novas coisas de epigenética. A epigenética foi descoberta lá há alguns 30 anos, 40 anos. Todo ano, novas informações, elas são adicionadas e novas ideias, elas são explicadas por epigenética. Então, pode ser que no futuro a gente tenha lá, né, uma aceitação um pouco melhor, talvez, ainda dessas ideias de Lamarck por causa da epigenética. Mas, por enquanto, como é que é a ideia oficial? Lamarck está errado. Em 99% do tempo, Lamarck está errado. Às vezes, a exceção da exceção da exceção, da porra da exceção, o Lamarck está certo. Quando a gente tem casos de epigenética. Será que a epigenética tem lá um efeito evolutivo significativo? Não sabemos. Porque, por exemplo, filhos, netos e bisnetos dos sobreviventes de campos de concentração ainda nascem estressados. Mas quantas gerações isso vai durar? 10, 20, 30 gerações? Não temos a menor ideia. Isso aí foi descoberto há relativamente pouco tempo. Para ter efeito evolutivo, teria que ser permanente. E a gente não sabe se isso acontece. Então, que vale a herança dos caracteres adquiridos de Lamarck? Vale. É a única situação em que vale. Entretanto, nós não sabemos por quantas gerações isso dura e por isso que nós não sabemos se isso aqui tem um efeito evolutivo significativo. Só vai ter um efeito evolutivo significativo quando, moçada, você estiver afetando um número muito grande de gerações, ou todas as gerações. E nós não sabemos por quantas gerações esse efeito perdura. Existem, moçada, 3 tópicos na evolução lamarquista: uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, e uma tendência inevitável ao aumento de complexidade. Como assim, Landim? Essa ideia, gente, do aumento de complexidade não é uma ideia original de Lamarck. Isso aí é a escala natura de Aristóteles. Não sei se alguém lembra comentando na primeira aula que para Aristóteles o sonho da bactéria era um dia virar ser humano. Que a bactéria, ela tinha dentro de si uma espécie de força de impulso, forçando ela a ficar mais complexa e virar uma ameba. E a ameba queria virar uma esponja. E a esponja queria virar um peixe. E aí então, um macaco. E aí então, o homem. E o homem seria o ápice da evolução. Todo mundo queria virar homem. Ora, moçada, essa ideia de Aristóteles, hoje em dia a gente sabe que não faz o menor sentido, mas Lamarck acreditava nela. Lamarck acreditava que dentro de cada forma de vida existe uma espécie, como eu falei, de força, de impulso, fazendo o cara evoluir, fazendo você sempre querer ficar mais complexo. A bactéria virar ameba, e esponja, e peixe, etc e tal, até chegar no homem, o topo da evolução. Essa ideia, ela não vale de jeito nenhum. Não existe força coisa nenhuma, encanto nenhum, falando disso. De qualquer maneira, perceba uma coisa muito importante sobre o lamarquismo. Para Lamarck, a evolução é um processo intencional. Quando eu falo que para Lamarck a evolução é um processo intencional, percebam que para Lamarck você evolui porque quer, porque você precisa, porque você se esforça para isso. De tanta girafa esticar o pescoço dela cresceu. Ela queria ter o pescoção. Ela se esforçou para ter o pescoção. Ela precisa ter o pescoção para alcançar as folhas mais altas de uma árvore. E daí, comentário extremamente importante. Toda vez que uma questão, toda vez que um item der uma ideia que o cara está evoluindo de propósito, porque ele quer, porque ele precisa, porque ele se esforça, essa ideia é lamarquista. Exemplo tradicional: a bactéria ficou resistente ao antibiótico. Quando eu joguei o antibiótico fez a bactéria ficar resistente. Eita caramba! O antibiótico fez a bactéria ficar resistente? Tem vários erros. Número 1,
O que deixa a bactéria resistente é mutação. E antibiótico não causa mutação. Essa mutação, ela é espontânea. Não é o antibiótico que causa a mutação ela é espontânea. E mesmo que o antibiótico causasse mutação, lembre que toda mutação tem efeito aleatório. De maneira que seria muita coincidência que o antibiótico induzisse uma mutação justamente para a bactéria ficar resistente ao antibiótico. Ora, a mutação é aleatória. Qualquer coisa poderia acontecer na bactéria. A bactéria poderia mudar de cor, começar a produzir lá uma estrutura defeituosa, começar a fazer isso ou aquilo. Se o antibiótico induzir uma mutação justo para a bactéria ficar resistente, caralho, que coincidência. Porque a mutação poderia causar qualquer coisa. Ou seja, se alguém disser que o antibiótico induz a bactéria ficar resistente, está errado. A resistência surge por mutações aleatórias. O antibiótico não induz a mutação, mesmo que ele induzisse, a mutação seria aleatória, de efeito imprevisível. Seria impossível que a mutação fosse justamente para a bactéria ficar resistente. Na verdade, quando alguém coloca essa ideia de que quando eu jogo o antibiótico na bactéria, a bactéria fica resistente, isso é lamarquismo. Porque a bactéria ficou resistente de propósito. Ela tinha que ficar resistente para sobreviver ao antibiótico. Ela se esforçou para ficar resistente. Ela precisa ficar resistente. Ela tem a intenção de ficar resistente. Evolução intencional é lamarquismo. Então, toda vez que o cara dá a ideia de que o cara fica lá com a característica nova, de propósito, que a bactéria ficou resistente ao antibiótico, que ela precisa ficar resistente, necessidade, intenção de ficar resistente. Nesse caso, moçada, isso é lamarquismo. Alguém briga comigo, ô Landim, se Lamarck só falou merda, por que a gente estuda o lamarquismo? Por que nós estamos estudando ideias erradas? Por que nós estamos perdendo nosso precioso tempo estudando ideias que estão erradas? Que é inevitável que Lamarck tenha a importância dele. Importância número 1 de Lamarck. Lamarck, ele foi o primeiro a oferecer uma explicação plausível, viável para a evolução. Aliás, eu vou além. O lamarquismo não é só plausível. O lamarquismo, ele é sedutor. Porque é coisa mais óbvia do que de tanta girafa esticar o pescoço dela cresceu, aí o filhote dela já nasceu com um pescoço maior. É óbvio, mas está errado. Por isso que eu digo que o lamarquismo é sedutor. Porque a coisa mais óbvia do que no futuro, a espécie humana não vai ter apêndice. No futuro, a espécie humana não vai ter dente do siso. Mas como eu falei na aula passada, isso é lamarquismo. Só porque eu não estou usando o meu apêndice, ele vai sumir, isso é uso e desuso. Aí meu filho já vai nascer com um apêndice menor. Está errado. Só porque eu não preciso do dente do siso, o dente do siso vai sumir, isso é uso e desuso. Aí meu filho já vai nascer sem o dente do siso, herança dos caracteres adquiridos. Daí, eu estudo o lamarquismo com vocês para alertar os perigos do lamarquismo. Porque o lamarquismo é uma ideia lógica, sedutora, mas está errado. Está errado. Mas aí, o Lamarck foi o primeiro a oferecer uma explicação viável para a evolução, tão viável, que volta e meia você pensa de modo lamarquista sem querer. Lamarck também foi o primeiro a notar que a evolução leva à adaptação. Que cada ser vivo é adaptado ao meio em que ele vive devido a processos evolutivos. Que a girafa tem um pescoção porque ela precisa pegar as folhas mais altas de uma árvore. Notem que o Lamarck pode até ter errado como o pescoço da girafa cresce. Como o pescoço da girafa cresce, o Lamarck errou. Mas por que a girafa tem um pescoção? Para poder se adaptar ao meio de vida dela. Ela come comida no alto das árvores, o pescoção ajuda a comer a comida no alto das árvores. O Lamarck foi o primeiro a perceber isso. Então ele foi o primeiro a notar que a evolução leva à adaptação. Quem, moçada, vai derrubar as ideias de Lamarck? Um experimento de um cara chamado de August Weismann. O Weismann pegava ratinhos, pegava o rabo do ratinho e cortava o rabo dele. Ora, se você corta o rabo deixa de ser usado. Pela lei dos desusos, o rabo deveria atrofiar. Pela lei da herança dos caracteres adquiridos, era para o filhote nascer sem rabo, mas o filhote nascia com o rabo do mesmo tamanho. Aí o Weismann cortava de novo e botava para cruzar. Se a lei dos desusos e a herança dos caracteres adquiridos estivesse correto,
era para o filhote nascer sem rabo, mas ele continuava nascendo com rabo. O Weismann, durante várias gerações de ratos, media o rabo e cortava. Media o rabo e cortava. E ele notou duas coisas. Não apenas os filhotes continuam nascendo com rabo, mesmo o rabo sendo cortado, como o tamanho do rabo nem sequer muda. Ou seja, não existe moçada. O lamarckismo, não existe as ideias de herança dos caracteres adquiridos. As experiências do Weismann com rato mostram isso aí.